A graça e a paz, é um prazer imenso nessa noite poder entrar no celular através dessa live. Então eu gostaria de convidar a todos vocês a chamar os seus parentes, familiares, amigos e compartilhe o link, compartilhe com todos para que cada um de vocês possam receber um alimento verdadeiro vindo dos céus através da palavra de Deus, que vai ser muito abençoada nessa noite. Amém? Então neste momento eu gostaria de te convidar agora para estarmos orando e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Pai querido, neste momento, Senhor, eu oro por cada vida, Pai, que abriu, Senhor, a porta do seu lar para que nós pudéssemos ministrar da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar a cada vida, a cada coração, a cada pai, a cada mãe, a cada membro, Senhor, dessa família. Que o Senhor venha, Senhor, agir poderosamente, Pai, derramando da Tua graça, do Teu poder, que nós possamos, ó Deus, vencer todas as dificuldades, todas as adversidades e que possamos nos fortalecer neste momento tão difícil. Que a Tua palavra venha ser o nosso alimento, que a Tua palavra venha ser o nosso sustento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti.
boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Cláudio da Comunidade Apostólica Restaurar. Espero que você esteja em uma ótima terça-feira, espero que as coisas tenham corrido muito bem e também que você esteja colocando em prática tudo aquilo que nós temos falado durante esses dias sobre procurar uma vida com propósito, uma vida que realmente agrada ao Senhor, uma vida que nos preenche, né? Que vai trazer para dentro de nós a alegria do Espírito Santo de Deus, aquela alegria que nenhum dinheiro pode comprar, que nada deste mundo pode tirar de nós a paz que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor. Então, vamos seguir aí na nossa sequência, né? E hoje nós estamos com um tema muito interessante. Espero que você assista esse vídeo, se não conseguir assistir no mínimo 2 vezes, brincadeira, mas é muito importante que você assista com bastante atenção, que você possa não só ouvir, mas também buscar colocar em prática tudo isso que nós estamos falando. Eu creio que se nós ouvimos, né, e colocamos em prática, tem muito efeito em nossas vidas, mas se nós apenas ouvimos, achamos interessante, mas não colocamos em prática, então não vai mudar muita coisa no nosso viver. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas têm encaixotado a questão de salvação apenas no pensamento de morrer e ir para o céu, né? Outros, ao invés disso, tem encaixotado a questão de ser cristão, de ser irmão de Jesus, filho de Deus, apenas no âmbito do materialismo, né? Então, muitos têm acreditado que ser crente, ser cristão, é ser financeiramente bem-sucedido, né? Alguém que tem dinheiro, alguém que não fica doente, alguém que não passa por desemprego, alguém que não tem lutas na família, que não tem dificuldades tanto na saúde quanto nas finanças. Infelizmente, nos nossos dias, esse pensamento ele tem sido cada dia mais difundido. Já faz, claro, né, algumas décadas, desde 1960, 70, quando começou aqui em nosso país a teologia da prosperidade. Antes disso, a teologia da cura, né, onde entendia-se que aqueles que são de Deus não podem ficar doentes, e se ficarem doentes tem que ser curado imediatamente. Se nós pensarmos um pouquinho mais em respeito a isso, vamos olhar para a vida real, a vida como ela é, como nós enxergamos aquilo que está diante de nós. Quantas pessoas eu e você conhecemos que são cristãos? São pessoas realmente que buscam seguir a Deus, buscam andar com Deus, são pessoas que estão aprendendo cada dia mais com Jesus. E você já ouviu falar dessas pessoas, talvez até conhece algumas delas, e sabe que elas passam tanto por dificuldade financeira, algumas vezes, outras vezes por dificuldade na área da saúde, não é? Quantas pessoas, o próprio apóstolo Paulo, alguém que nós admiramos tanto, que nos ensinou tanto em suas cartas, diz em uma das suas cartas que ele passou por nudez, passou por doença, passou por... Quem passa por nudez, geralmente passa por dificuldades financeiras também. Quem passa por doença é alguém que é ser humano, como qualquer outro, né? E o apóstolo Paulo, ele diz ter passado por dificuldades diversas, mas aí ele diz em todas estas, né, essas dificuldades, Deus me fez mais que vencedor. Então, muitas pessoas pegam apenas a frase em tudo Deus me faz mais que vencedor e se esquece do que Paulo está dizendo nessa carta. Ele está dizendo que em todas estas coisas, ou seja, mesmo passando por lutas, por dificuldades, por problemas, por perseguições, ele diz em todas essas coisas, sou mais que vencedor. E ser mais que vencedor não é não passar por dificuldades, é passar por dificuldades sim, mas não deixar que a sua fé venha decair ou venha ficar enfraquecida. É passar por dificuldades, mas aprender com as dificuldades, crescer com as dificuldades. E hoje o nosso tema, vivendo com um propósito, ou buscando a nossa vida, buscando um propósito da nossa existência, o propósito da nossa vida,
Hoje nós vamos estar tratando sobre a questão do nosso crescimento, né? A princípio, eu e você precisamos entender que depois que eu aprendi que eu fui criado por Deus, né? Corpo e espírito, como nós vimos falando durante essas terças-feiras. Se você ainda não ouviu, essa é a primeira vez que você está ouvindo essa ministração sobre vida com propósito, né? Uma vida que encontramos o propósito da nossa existência, peço que você assista os outros 2 vídeos que nós já gravamos. Esse aqui é o terceiro passo. É claro que isso aqui não é uma receita de bolo, né, onde você segue a receita, não é assim. Isso aqui é algo que a Bíblia nos ensina e está inserido na própria vida de Jesus, onde Jesus nos revela como ele viveu. Através das Escrituras, nós vamos percebendo como que era a maneira de Jesus viver, de existir como homem aqui na Terra. E isso para nós é um exemplo, assim, o maior de todos os exemplos. Se você quer ter um exemplo de como o homem deve viver sobre a Terra, como o homem deve ser, então entenda que Jesus Cristo é o maior exemplo que nós poderíamos ter. Então, dentro desse pensamento, nós estamos aqui para falar sobre o terceiro passo, né? Aprendemos, como eu disse, fomos criados corpo e espírito. No segundo passo, nós entendemos que é preciso alimentar este espírito com uma conexão com Deus, e essa conexão com Deus é por via de oração, mas é uma oração que segue uma vida prática, não é? Então não é apenas fazer uma reza em dias, horários, momentos, e depois viver da mesma maneira que nós estamos vivendo. Não é isso. Vida de oração ou vida em oração é uma vida que nas minhas práticas, no meu agir, e eu falei sobre isso na última terça-feira no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 em diante, a oração que Jesus nos ensina a fazer, mas aquela oração é a oração que precisa acontecer na prática de nossas vidas. Quando nós estamos praticando aquela oração, a nossa vida é uma vida que toda ela é uma oração. Toda a sua vida se torna uma oração constante, porque em todas as suas ações e atitudes você está buscando obedecer aquela oração que Jesus nos ensinou a fazer, o Pai Nosso, que você e eu conhecemos de cor e muitas vezes apenas falamos as palavras sem pensar no que elas significam. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista, volta lá atrás, assista um pouquinho, para você ter aí uma noção do que nós vamos falar hoje e possa seguir a sequência. Então, hoje nós vamos falar sobre o crescimento, o crescer. Se eu fui criado por Deus, né, e fui, você foi, todos nós fomos, é claro que você precisa entender esse ser criado por Deus na sequência do Adão, né? Então, o Adão, o primeiro homem, a primeira humanidade, foi criado por Deus ali, e todos nós, né, surgimos a partir do Adão. Então, todos nós viemos a partir de um outro ser humano. Quando você olha aí para o seu umbigo, isso significa que você veio de um outro ser humano, não é? Quando eu falo Deus nos criou, eu estou dizendo no sentido de humanidade, né? Deus criou a humanidade, corpo e espírito, né? Corpo, ou se você pensar em homem tripartido, né? Que seria corpo, alma e espírito, então é isso aí, corpo, alma, espírito, né? Dentro desse pensamento, nós precisamos agora entender que este homem criado por Deus, ele tem como eu estava dizendo, um propósito de existência. E um dos propósitos de existência deste homem é crescer. Entenda, essa cadeira na qual eu estou sentado, ela não é um ser pessoal. Por quê? Porque é um objeto que não tem consciência de si mesmo e nenhum tipo de crescimento, de aperfeiçoamento. Não existe isso para um objeto. Um objeto, a maneira como ele foi criado ali pelo homem, a cadeira, o armário, o guarda-roupa, ele sempre vai ser aquele objeto.
e ao longo do tempo ele vai se deteriorando pelo desgaste do tempo. Ele não tem consciência de si mesmo, né? É um objeto que não tem consciência de si mesmo, portanto não é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal, pois tem consciência de si mesmo, né? E que consciência? E consciência da existência de todos os outros, né? De tudo aquilo que ele criou. Nós, seres humanos, somos seres pessoais porque nós temos consciência de nós mesmos, sabemos quem nós somos e temos consciência da existência de tudo aquilo que existe em nossa volta. Isso nos torna seres pessoais, né? Dentro desse pensamento, você e eu, que somos seres pessoais, nós crescemos. Ao contrário do objeto, como estou dizendo aqui, a cadeira, ela sempre vai ser uma cadeira. Ela não tem nenhum tipo de crescimento. Nós, a partir dos anos da nossa existência, né, nós nascemos, bebezinho ali, e assim que nós nascemos como bebê, antes dessa etapa de nascer, né, do nascimento, já existiu antes ali, desde o embrião, a geração dentro do ventre da mamãe, assim por diante, vários órgãos que foram crescendo, sendo aperfeiçoados dentro da barriga da mamãe ali. Enquanto nós estávamos no útero da nossa mãe, estávamos sendo aperfeiçoados para que pudéssemos então nascer com todos os órgãos em perfeito estado. Assim, a vida se torna possível para todo homem que nasce e tem essa formação perfeita, né, tudo ok. Então este homem, ele nasce e ele não fica sempre um bebezinho, né? Ele nasce e aí ele vai crescendo, vai desenvolvendo, ele vai desenvolvendo a sua visão, vai desenvolvendo a sua audição, ele vai desenvolvendo a sua compreensão de tudo aquilo que ele ouve, do que ele vê. Ele começa a se desenvolver, né? Você vê o bebezinho muito engraçado quando ele começa a olhar para a própria mãozinha, e ali ele começa a ter uma noção a respeito de si mesmo, dos movimentos, do que ele pode fazer. E ali o seu cérebro já está sendo aperfeiçoado a mandar comandos para o corpo, para todo o físico, ensinando, né, como que vai ser esse crescimento, como que vai ser a progressão desse crescimento. Talvez você fala, poxa, mas que papo fisiológico, né? Mas, queridos, nós somos organismos vivos que se desenvolvem sobre a existência, sobre essa terra. A partir do momento que eu e você nasce, o passo normal da existência é crescer, desenvolver, ser aperfeiçoado. Dentro disso aí, eu preciso entender que, como eu estava falando a vocês, tudo tem o seu propósito de existência e o ser humano tem o seu propósito. O que nós estamos fazendo aqui é descobrir esse propósito, colocá-lo em prática e ser cada vez mais consciente desse propósito de existência para que eu tenha uma vida plena, uma vida que tenha significado de existência, eu não fique perdido na existência, como muitas pessoas se perdem tanto ao ponto de se matar, tirar a própria vida, perder o prazer pela vida, ou muitas vezes até matar o outro, né? Com tantas notícias que nós ouvimos todos os dias através dos repórteres policiais aí, não gosto nem de assistir tanta notícia ruim, não é verdade? Cada dia mais notícia ruim. São pessoas que não têm noção do seu propósito de existência. Ou se matam, ou matam outros, ou colocam as suas prioridades acima desse propósito de existência e acabam fazendo muitas coisas erradas. Como eu disse a vocês, o nosso maior exemplo de propósito de existência é Jesus. Então vamos ver um pouquinho aí a respeito deste Jesus, como que ele viveu sobre essa terra como homem. Então eu peço que você abra sua Bíblia agora aí, no livro de Lucas. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 2, no versículo 40. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Lucas, né, o evangelho que Lucas escreveu, o evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo de número 40. Peço que você me acompanhe em sua casa, para que fique tudo esclarecido através das Escrituras. Não é coisa da minha cabeça, é o que está escrito aqui, amém? Então é isso que nós estamos passando para você que está acompanhando esse passo a passo. Olha lá, no versículo de número 40,
Olha o que o Lucas escreveu a respeito de Jesus. Ele diz assim, ó: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que maravilhoso. O próprio Jesus, ele passou por esta fase de crescimento, onde todos os seres humanos passam. Não existe ser humano que não passou por essa fase. Todos os seres humanos passaram pela fase de nascimento, bebê, crescimento, desenvolvimento, fortalecimento. Antes ele nem sabia andar, aí ele começa a engatinhar, daqui a pouco ele começa já a querer correr, né? E ele cai, ele se levanta, ele vai ganhando equilíbrio, ganhando força. O próprio Jesus, como uma criança normal, como as outras, diz aqui o texto que ele crescia em força, em sabedoria, em conhecimento, e a graça de Deus estava sobre ele. Como eu disse a você, Jesus seguiu o seu propósito de existência. Eu e você precisamos seguir o nosso propósito de existência. Esse propósito envolve crescimento. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Crescimento. Nós precisamos aprender a crescer. O propósito de existência não é algo que você encontra, aí você encontrou o propósito de existência e diz, pronto, agora está aqui o propósito, vou guardá-lo para mim não perder e aí sou feliz. Não, não é isso. Propósito de existência é algo que nós descobrimos e depois que nós descobrimos, ele é um caminho no qual nós vamos prosseguir durante toda a nossa vida. O propósito de existência, ele traz para nós o entendimento pelo qual nós estamos aqui. Então, a partir do momento que eu entendi o meu propósito de existência, eu preciso colocar a minha vida dentro deste caminho, né? Jesus mesmo disse, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu aprendo o meu propósito de existência, e este propósito de existência envolve ser igual como Jesus, e Jesus, ele seguiu esse propósito de existência com toda a excelência. Assim como eu e você, eu sei que soa algo assim, como é que eu posso dizer assim, de certa maneira parece ser uma coisa impossível, mas é algo que mesmo parecendo ser impossível aos meus olhos, aos seus olhos, é o alvo, é o objetivo que nós precisamos, que é seguir como Jesus seguiu, entendeu? O próprio apóstolo Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. E o alvo de Paulo era ser como Jesus. Ele mesmo disse, em uma das suas cartas, ele disse, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo, a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele seguiu uma linha de crescimento, de desenvolvimento, de conhecimento a respeito desse Deus. Ele teve que pegar todo o seu conhecimento, aquilo que ele tinha por conhecimento, lançar fora, ficar apenas com aquilo que era bom, aquilo que era ruim. Ele foi lançando fora a partir do caminhar com Deus, né? Daquela conexão que eu falei com vocês de espírito, onde nós vamos nos conectando com Deus e aprendendo a cada dia, andando com Deus, desenvolvendo, aperfeiçoando cada dia mais a nossa vida. Então, dentro desse pensamento aí, você talvez esteja se perguntando, tá, e como é que é esse crescer, esse desenvolver? Como eu disse a você, o bebê, ele segue as suas fases, né, de bebê, criança, depois adolescente, depois adulto. Porém, tem pessoas que, apesar de ter passado pelas fases físicas de crescimento físico, elas não passaram pela fase de crescimento intelectual e espiritual. E é isso que nós precisamos buscar. Como eu disse a você, nós não somos apenas corpo, somos também espírito, também somos alma. Dentro disso, eu e você precisamos acompanhar o crescimento da nossa existência física com o crescimento espiritual. Então você deixa de ser um bebê,
se torna um adulto e não pode ficar com aquele espírito de bebê. Você não pode ficar com aquela consciência de bebê. Se isso acontecer de maneira física, né? Sabemos que tem pessoas que têm problemas mentais, né? Tem dificuldades mentais. E essas pessoas, sim, elas crescem, né? O seu corpo cresce, desenvolve como um adulto, mas a sua mentalidade, por problemas, né, físicos e mentais, não desenvolve. Isso é uma deficiência. Essa pessoa tem uma deficiência, por isso ela não se desenvolveu como adulto. Ela passou todas as fases no corpo, mas não passou as fases mentais e também espirituais. Sendo assim, eu e você precisamos observar a nossa vida, observar direitinho como que nós temos prosseguido, como que nós temos nos desenvolvido. Será que eu e você temos crescido espiritualmente, intelectualmente? E isso, dentro daquilo que eu estava falando logo no início, a religião muitas vezes ela encaixota, né? Coloca tudo em uma caixa e se torna algo muito pequeno, muito minúsculo diante de tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Muitas pessoas pensam que o fato de chegar em uma igreja, levantar as mãos e dizer aceito Jesus, está tudo resolvido. Salvação não é apenas proferir que aceita Jesus e depois achar que está tudo bem. Salvação, dentro do conceito correto, é a salvação que cada dia vai me salvando de mim mesmo, das minhas ações malignas, daquilo que eu praticava, daquilo que eu fazia, daquilo que eu pensava. Então a salvação é algo que acontece constantemente. À medida do que eu vou entendendo, compreendendo o meu propósito de existência, essa salvação ela vai acontecendo. E ela vai acontecendo de que forma? Me salvando das minhas práticas ruins, dos meus pensamentos ruins, daquilo que me separava de Deus, no sentido de me distanciar da vontade de Deus, me distanciar da vida plena que Deus tem para mim. E isso tem acontecido demais, porque as pessoas olham para Deus como se olhassem para uma religião, um quadrado, algo que se eu pegar, eu entrar dentro daquele quadrado ali, tá tudo certo, né? O simples fato de dizer sou crente, aceitei Jesus, já está tudo resolvido. Porém, o aceitar Jesus, como eu disse, ficou muito pequeno porque as pessoas acabam entendendo que é simplesmente o fato de entrar em uma congregação e congregar nos dias específicos de culto. Não é isso. Na verdade, aceitar este Jesus é jogar fora os meus conceitos de existência, lembre-se do que eu estava falando do apóstolo Paulo agora há pouco, e abraçar o conceito de existência de Cristo. Isso me leva a imitar o Cristo em seu viver. Lembre-se, acabei de ler agora, Jesus, quando menino, crescia e se fortalecia em sabedoria, em conhecimento, e a graça de Deus estava sobre ele. O que esta graça de Deus está sobre Jesus? É a aprovação de Deus sobre a existência, a forma como Jesus viveu. Então, esta graça de Deus sobre Jesus é a aprovação de Deus. Lembre-se de que quando Jesus se batizou, uma voz soou ali do céu em tom de trovão, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Deus tem prazer, né? Naquele momento Deus está dizendo, eu tenho prazer na existência, na maneira como ele vive, na maneira como ele é humano aí na terra. E isso é a graça de Deus sobre Jesus. É a aprovação de Deus sobre a maneira como Jesus vive, como Jesus cresce, como Jesus se desenvolve. Eu não vou entrar profundamente nesse assunto do desenvolvimento de Jesus como ser humano, porque levaria muito tempo desse vídeo. Mas entenda que Jesus aprendeu como viver como ser humano, tá? Não tenho tempo para destrinchar tudo isso, mas as Escrituras logo de cara já nos mostra que ele crescia e se fortalecia em conhecimento, em sabedoria. Significa que quando bebê, Jesus não tinha todo o conhecimento. Ele era um bebê como qualquer outro. E ele foi se desenvolvendo e crescendo a partir
dos dias da sua existência, do tempo correto em cada etapa da sua vida. Entendeu? E eu e você precisamos passar por esse desenvolvimento. Quantas pessoas, vou citar alguns exemplos aqui agora, né? Antes de citá-los, deixa eu te preparar. São apenas exemplos, mas é bom a gente olhar para esses exemplos aí e pensar, será que eu também não estou envolvido aí no meio desse exemplo? Quantas pessoas já estão adultas e as suas atitudes ainda são infantis? Os seus pensamentos ainda são infantis. E eu não estou falando de deficiência mental. Eu estou falando de pessoas que se habituaram, né, se acostumaram a viver dessa maneira, sem crescimento. Ela acha que a vida é algo que a gente vai empurrando com a barriga, vai levando da maneira que dá, como dá e assim por diante. E vão crescendo adultos, alguns usam a palavra melindroso, né? Adultos sensíveis, como adultos infantis, adultos que depois que casam ainda têm aquele jeitinho infantil de ser, no sentido de não ter um crescimento de sabedoria, de conhecimento, de amadurecimento, né? Adultos que mesmo depois que se casa, homens, parecem bebezão, né? Bebês em casa, né? Onde a mulher ela tem os seus filhos para cuidar e ainda tem o seu marido para cuidar como um bebê, que não se desenvolveu, ainda parece um menino. Assim também como tem meninas que se casam, mas ainda estão lá buscando a mamãe para resolver os problemas do seu casamento, para resolver os problemas da sua vida conjugal, procurando a mamãe para suprir as suas necessidades de menina, os seus caprichos, essas coisinhas, né? Que quando criança a mamãe ia lá e resolvia. Então são pessoas que vão passando os anos, elas não se desenvolvem, não crescem, não amadurecem. São filhos que, apesar de passar anos convivendo ali com os pais, não aprendeu a observar os pais, tirar bons exemplos, não aprendeu a obedecer os pais, não aprendeu a valorizar os seus pais. Passou-se anos e essa pessoa ainda acha que o papai e a mamãe têm a obrigação de fazer coisas por eles, né? Tem a obrigação de dar tudo o que eles querem. São aqueles meninos jovens, já adultos, de 20, 30 anos para cima, que ainda está lá com o papai e com a mamãe, querendo que o papai e a mamãe abra o portão quando ele chegar, dê tudo aquilo que ele precisar. Ainda tem alguns que ainda estão querendo o presente do Dia das Crianças. Então tem coisas que as pessoas não percebem na sua existência. Elas vão passando anos e anos e anos e não aprendem. Tem pessoas que, por mais que trabalhem como funcionários, como empregados em algum tipo de trabalho, elas não aprendem, não se desenvolvem. São pessoas que estão ali e ainda assim continuam daquela mesma maneira. Eu não estou dizendo só na questão do fazer profissional, é de ser uma pessoa que sabe o que é ser um empregado, um funcionário, cumpre os seus horários, cumpre o seu trabalho, alguém que aprendeu a se desenvolver, aprendeu que dentro de uma empresa não se faz apenas aquilo que é para fazer, mas se tem condições e sabedoria e tem possibilidades de crescer e aprender, se faz um pouquinho mais, porque em algum momento será reconhecido. Eu profissionalmente passei por momentos assim em minha vida, também trabalhei como empregado desde os 16 anos de idade, isso antes de trabalhar com meu pai, meu irmão. Antes disso, antes de ser empregado, eu já tinha uma noção do que era trabalhar para alguém. Quando eu comecei a trabalhar em uma empresa, aí fui aprendendo a trabalhar para alguém junto com outras pessoas que também trabalhavam, junto com outros funcionários. E a gente vai aprendendo a ouvir algumas coisas e não dar crédito àquelas coisas, a ouvir outras e prestar atenção. Nós vamos aprendendo. Tem pessoas que não aprendem nunca, elas trabalham em uma empresa, ficam 3 meses, perdem o emprego, trabalham em outra empresa, ficam mais 6 meses, perde o trabalho.
e vão vivendo assim constantemente em toda a sua vida. E isso vai gerando problema para a família dessa pessoa, para a própria pessoa. Isso em relação ao casamento, como eu acabei de dizer, vai gerando problemas dentro do casamento, porque chega uma hora que uma das partes não aguenta mais ter dentro de casa um adulto criança, um adulto bebê. E um adulto que tem os seus caprichos, que tem que se cumprir aquelas vontades como um menininho birrento, a menininha birrenta, que tem que fazer tudo do seu jeitinho. Isso vai cansando as famílias, vai cansando os lugares onde nós convivemos, onde nós vivemos. Então, é muito importante entender que um dos nossos propósitos de existência é o crescimento. Crescimento é você nunca como é que eu vou te dizer? Você nunca ficar acomodado dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você conhece. Eu até hoje vivo aprendendo. Eu vivo aprendendo com o meu trabalho, com a minha profissão. Hoje nós temos aí essa ferramenta chamada YouTube, né, Google, onde nós sempre estamos dando uma fuçadinha ali, aprendendo um pouco mais de tudo, profissionalmente, de várias coisas. Então eu sou alguém... Então, queridos, dentro disso aí que nós estamos falando, nós precisamos seguir essa vida de crescimento, essa vida que cresce, que se melhora, onde você não permanece a mesma pessoa, mas você é transformado pelo Evangelho, pela palavra de Jesus. Não podemos ouvir o Evangelho e permanecer da mesma maneira. Não podemos passar 10 anos, 20 anos dentro de uma igreja praticando as mesmas coisas que nós praticávamos antes. Se nós seguirmos assim, continuarmos seguindo assim, os nossos anos de cristianismo na igreja ou em algum ambiente religioso, não adiantou nada, porque não mudou a nós, não mudou a nossa vida, não nos transformou. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo aí agora, numa das cartas, né, eu ia falar aqui do Tessalonicenses 3,12, mas antes disso, abre comigo aqui, ó, Hebreus, no capítulo de número 13, no versículo de número 21, olha lá, Hebreus 13, 21, me acompanha aí. Amém? Espero que você encontre aí, eu estou aqui acompanhando a minha Bíblia, olha lá, então acompanha aí comigo, amém? Olha o que está escrito aí. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Olha. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, os votos do escritor de Hebreus, alguns acreditam ter sido o apóstolo Paulo, né? Não sabemos, não temos certeza, mas o que o escritor está dizendo aí é que eu e você, nós precisamos compreender que a vida com Cristo exige aperfeiçoamento, exige mudança, transformação. Se eu e você não aprendemos a sermos transformados, mudados e assim por diante, como é que nós vamos alcançar o nosso propósito de existência? O propósito de existência é algo que acontece de acordo com o meu crescimento, com o meu entendimento sobre aquilo pelo qual eu fui criado. Então eu fui criado para crescer, para ser aperfeiçoado. A partir daqui, você e eu precisamos observar como nós somos pais, como nós somos filhos, como nós somos profissionais em qualquer área que nós estamos trabalhando, aí, áreas legais, né, claro, né, diante da lei. Então, em qualquer uma dessas áreas, eu e você precisamos aprender a ser aperfeiçoado e se aperfeiçoar. Isso é algo que acontece com a minha falta de conformismo com aquilo que eu sou. Eu não posso olhar para mim como pai e achar que eu sou o melhor pai do mundo. Eu preciso olhar para mim como pai, como esposo, como filho e entender
que ainda há muitas coisas a serem mudadas, a serem transformadas, a serem aperfeiçoadas. O escritor aqui do livro de Hebreus, ele está dizendo, olha aí o versículo de número 21, né, que este Deus, né, no versículo 21, diz assim, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Ou seja, eu e você precisamos ser aperfeiçoados em toda boa obra. Se não, queridos, o que nós estamos fazendo aqui? Continuando o versículo, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Esse texto está bem no finalzinho do livro da carta aos Hebreus, né? E dentro disso você fica pensando, poxa, no final da carta, geralmente você faz as considerações finais, que são as considerações super importantes, né? Dentro de tudo aquilo que você já disse naquela carta, né? As pessoas que são um pouquinho mais velhas, né? Mais experientes, né? Não vou dizer mais velhas, mais experientes, lembram-se de como que é escrever uma carta. Então as considerações finais, as saudações finais de uma carta, você faz um apanhado geral daquilo que você escreveu e traz a sua saudação final, algo que é muito importante. E o escritor está dizendo, dentro de tudo aquilo que ele havia falado aqui na carta aos Hebreus, aquilo que ele havia escrito para que os hebreus seguissem como regras de vida, de propósito de vida, eles precisavam ser aperfeiçoados, se deixarem ser aperfeiçoados. Eu e você, querido, precisamos crescer espiritualmente. Aí você fala, e como que é crescer espiritualmente? Em primeiro lugar, não se conforme com aquilo que você é ou com o que você sabe. Aprenda que nós estamos em constante desenvolvimento, crescimento. E isso significa que todos os dias eu preciso aprender, eu preciso olhar para mim, eu preciso refletir sobre a maneira como eu trato as pessoas, como eu trato meus familiares, como eu trato o meu trabalho, como eu trato a vida, não é? Olhando e se preocupando para não exagerar em algumas coisas, não exagerar muito em algumas coisas e esquecer de outras, né? Isso está em diversas áreas. Você não pode ficar exagerado buscando riquezas e deixar a sua família de lado. A ambição, ser ambicioso, não é algo ruim quando você não é ganancioso. Então, ter ambições de ser o melhor profissional, de ter uma casa legal para morar, de ter um carro bacana para dirigir, de ambições saudáveis, elas fazem parte do nosso crescimento. O que não pode acontecer é quando entra o egoísmo, né? É o eu, é o meu, é quando eu quero passar por cima de todos para construir ou conseguir aquilo que eu quero. Esse eu é a voz do diabo, é ele que queria ser o eu, né? E engolir tudo e depois dizer que tudo era ele, né? O diabo queria essa glória, quer essa glória para ele. Quando ele se volta contra Deus, é a não aceitação de fazer parte de um todo, de toda a criação. É alguém que diz, eu quero mais, né? Mas eu quero mais para mim. Isso é o egocentrismo. Não entre nessa linha. Então, finalizando aqui essa etapa do propósito aqui de crescimento, de propósito de existência, essa etapa, a terceira etapa é aprenda a entender que você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos viver em constante aperfeiçoamento e crescimento. Se você era alguém estourado, que a qualquer hora queria bater, queria xingar, isso precisa mudar. Se você também era alguém que dizia sim para tudo, aguentando cargas que você não poderia nem levar, mas se você diz sim para todo mundo, no final das contas, alguém você vai desagradar. Então você precisa aprender a dizer não, quando é preciso dizer não, e sim, quando é preciso dizer sim. Os exageros da nossa existência podem trazer uns problemas. Você pode ser alguém estupidamente estourado e trazer para si diversos problemas, como você pode ser também alguém exageradamente bonzinho e ser tão bonzinho a ponto de ser bobo e ser pisoteado constantemente por todos. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio e um aperfeiçoamento. Se antes você era bobo demais,
você precisa aprender a não ser bobo assim. Se antes você também era explosivo demais ao ponto de destruir a convivência com as pessoas que te amam, você não pode continuar assim. É preciso mudar e se transformar. Você não pode cantar como a música, né? Gabriela, aquela música que diz: eu nasci assim, eu vou ser assim, a música lá da Gabriela, né? E não adianta, você não pode ficar nesse negócio que eu nasci assim, você assim o resto da vida. Não, você nasceu assim, mas você é apto a crescer e se desenvolver. Sempre, todos nós, né? Um bebê, se você colocar uma tigela de leite e um prato de areia, é bem possível que ele jogue o leite para cima e tente comer a areia, porque é um bebezinho, ele não sabe de nada, mas à medida do que ele vai crescendo e se desenvolvendo, ele entende que comer terra não é bom, não está certo. Beber o leite está certo. Mas isso é algo que ele aprende a partir dos seus dias de existência. Ele cresce, vai se desenvolvendo, alguém vai ensinando, alguém vai trazendo conhecimento a ele. Todos nós somos aptos a conhecer, a aprender, a se desenvolver. O que nós não podemos é entrar na cadeira do comodismo, sentar-se na cadeira do comodismo e permanecer a mesma pessoa sempre, sem mudanças, sem transformações. Aprenda isso. Guarde isso em seu coração, eu e você precisamos aprender sempre. Hoje eu estou com 44 anos de idade, ainda aprendendo. Quando eu estiver com 60 anos de idade, ainda vou estar aprendendo. É claro que mais desenvolvido do que com os 44 que eu tenho hoje, mas continuando esse aprendizado sempre em inclinação para o alto, né? E não declínio. Então, não se torne uma pessoa pior do que você é hoje, mas se torne uma pessoa melhor, para que quando você olhe para trás, você seja cada vez mais parecido com Cristo, com Jesus. E aí, a sua vida vai seguir o propósito de existência constantemente. Lembre-se, propósito de existência não é algo que eu encontro, coloco debaixo do braço e acho que está tudo resolvido. Propósito de existência é algo que eu descobri e agora eu coloco a minha vida dentro deste caminho. E a minha vida segue crescendo e aprendendo a viver segundo o meu propósito de existência. O seu propósito de existência é crescer. Você não é um objeto, você é um ser pessoal que se desenvolve, cresce, aprende e cada dia se torna melhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Agora vai passar aí para os momentos da oferta. Você que puder ofertar, oferte. Você que puder dizimar, dizime, faça as suas ofertas. Lembrando que aos domingos já estamos com os cultos presenciais às 18 horas com o pastor Juarez Cruz e nas quintas-feiras estamos aí com a live com o pastor Jason Cabral, tem sido uma grande bênção para nossas vidas, trazendo palavras maravilhosas. Também às 20h30, na mesma sequência aí da terça-feira, né? Então, terça-feira que vem, vamos para o quarto passo, aprendendo o quarto passo do nosso propósito de existência. Então, lembrando, primeiro passo, entender que eu não sou apenas corpo, mas também espírito. Segundo passo, compreender que este espírito precisa também ser desenvolvido e ele precisa estar em plena conexão com Deus, com aquele que o criou. E agora, no terceiro passo, eu aprendo que o corpo e o espírito precisam estar sempre em fase de crescimento e entendimento. Amém? É claro, né, o corpo chega um momento que ele para de crescer, mas ele vai ganhando tempos diferentes na sua existência. E a gente vai aprendendo com este corpo também. Amém? Quando eu tinha 20 anos, eu fazia algumas extravagâncias. Com 44 já não dá para fazer as mesmas. E com 60 ou 70 também. Mas aí eu preciso aprender a cuidar desse corpo para que ele possa seguir cada vez que passe os anos, mantendo a melhor integridade possível para que eu não tenha tantos problemas de doença lá na frente. Então veja que eu estou aprendendo com o meu corpo também, assim como você precisa aprender com o seu. Amém? Deus abençoe sua vida, mantenha-se crescendo cada dia, a cada passo com Jesus, mantenha-se em aperfeiçoamento. E como o apóstolo Paulo disse aos irmãos, o escritor disse aos irmãos, aos hebreus, espero que Deus aperfeiçoe a sua vida em toda boa obra,
para que você faça a vontade dele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira.